Olá, dialogando no ar. E que saudades que eu estava das nossas tardes e das nossas conversas aqui na TV Sol. E claro que eu tô voltando de quase um mês de férias, cheia de papo, muita zoada e vou começar essa segunda-feira conversando com você sobre identidade, cultura e muitas coisas mais aqui no nosso Dialogando. Tá preparado? Porque a pauta de hoje já está no ar e como eu não gosto nem nada, a gente vai conversar sobre cachos e muita conversa. Ainda não se acostumou. Delícia de dialogando, pois é, e o meu sofá já está cheio. Nesta terça-feira, tá vendo que o mau costume é assim? A gente conversava nas segundas, agora é na terça-feira e a nega aqui tá desacostumada. Mas como eu não ando sozinha, o meu sofá está repleto de gente bonita, repito, para falar de identidade, de cultura, de empoderamento feminino, de muitas outras coisas mais que irão passar pelo nosso sofá de hoje. Eu recebo aqui no meu sofá, voltando dessas férias, a psicóloga Deise Dias e também a mestre, né? Posso chamar assim, a Nádia, que está comigo. Seja bem-vinda, Nádia, ao nosso Dialogando. É um prazer poder estar aqui conversando sobre essas coisas tão bacanas, principalmente para nós, mulheres negras, que estamos tão carentes de um espaço onde possamos conversar sobre as nossas coisas. Maravilha. Eu apresentei primeiro você para depois contar uma coisa da Deise. Ela já tem uma cadeira cativa no nosso programa, entendeu? Então ela já tem uma carteirinha. Todas as vezes que chega aqui na nossa TV Sol é carimbada. Deise, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar no Dialogando. Você já faz parte desse cenário. Que bom, eu fico super feliz, honrada, né, de fazer parte desse programa, que até então está tendo uma audiência maravilhosa, que são várias temáticas muito importantes que são abordadas. E a gente começa essa terça-feira, que hoje não é segunda, é terça, né? Essa tarde de terça-feira, falando dessa história de identidade. Esse preconceito todo, essa falta de empoderamento que existiu há muito tempo, Nádia, entre as mulheres, elas têm raízes muito profundas na nossa cultura, né? Muito profundas, e a gente pode trazer isso do tempo da escravidão, em que pessoas resolveram escravizar outras como se fossem propriedade. E nós, mulheres, éramos posse, né? Então toda essa cultura que existe da mulher negra folgosa, da mulata, tudo isso é fruto da coisificação mesmo da mulher durante esse período e que vem até hoje no inconsciente coletivo, podemos dizer assim. Então quando olha para uma mulher negra, vem todo esse conjunto, né, essa cultura que eu não posso dizer, vou chamar de cultura boa, né? Na verdade não é, porque isso enfraquece a nossa condição feminina. Então a gente é vista de uma forma que não é agradável. Se a gente for ver as estatísticas, as mulheres negras são as que mais se divorciam, são as que são mais donas de seus lares, arrimos de família, sozinhas, porque no inconsciente coletivo ainda é a branca para casar e a negra para as outras coisas. Maravilha. Ô Deise, e é necessário se sentir importante, se sentir parte de um processo como um todo, né? E durante muito tempo, principalmente as mulheres negras, mas eu quero falar das mulheres em si, né? Nós estávamos um tanto fora dessa história, estávamos à mercê dela, né? Com certeza. E nós conseguimos ver hoje que o cenário ele mudou. Né, mudou totalmente, mas que ainda temos a consciência que precisa mudar ainda mais, não é isso, Nádia? Porque esse espaço ele precisa ser consolidado mais ainda, com a valorização, independente de cor, de raça, de etnia, de qualquer outro objeto que faça parte do nosso dia a dia. O mais interessante, Nádia, que eu consigo perceber disso é que nós, de certa forma, sobrevivemos na condição de mulheres, né? E quando nós falamos dessa história toda de direitos, muitas vezes eu digo assim, é tão interessante nós, na condição de sermos mulheres, ter passado por esse processo, porque eu sinto que com essa bagagem toda que nós carregamos hoje, nós somos muito mais fortes do que poderíamos ser se tivéssemos começado esse processo, não sei, há 50 anos atrás talvez. A cabeça feminina hoje, o que a gente tem plantado e o que nós temos colhido de luta é muito importante nesse cenário. Com certeza, e o que me deixa triste é essa falta de conhecimento das histórias das mulheres, e das mulheres negras em especial, que eu não posso deixar, me refiro a todas, obviamente, como condição que a sociedade não coloca, né, de subgrupo, né? Mas as mulheres negras, elas são sobreviventes, né? Elas são a prova de que a opressão não vence a resistência, e de todas as formas, né, que ela se coloca. Hoje em dia,
A gente vê a mulher conquistando espaços que, tecnicamente, né, são de homens, com o mesmo potencial e quiçá, melhor, no sentido de que nós enfrentamos melhor as dores do mundo, né? A gente enfrenta melhor as adversidades, a gente carrega nessa pele, nesse corpo, essa força, porque essa desde cedo a gente sensibilidade sofre. feminina, Deise, ela poderia ser, por exemplo, um dos pilares maiores que faz com que as mulheres se levantem hoje para construir uma nova história, que também estejam cada vez mais seguras a partir da sua estética, a partir até mesmo do seu cabelo, já que a gente vai falar daqui a pouco dessa questão do empoderamento, a partir desse fuá todo, né? Desse cabelo todo. Com certeza. Esse empoderamento feminino, ele precisa ser inato do ser humano, né? Independente de qualquer coisa. Então, existem algumas épocas na vida da gente que a gente precisa ter essa sensibilidade, e eu sempre me refiro a uma sensibilidade, mas de uma forma mais forte, né? Que a mulher, principalmente, ela está inserida nesse contexto de uma forma para se supervalorizar mesmo em qualquer circunstância, seja ela gorda, magra, negra, branca, de qualquer classe social, mas que ela precise se enxergar para que ela consiga ter esse espaço maior na sociedade. Ela precisa se reconhecer como uma pessoa responsável pelo seu lar, uma profissional de renome, né? A gente fala muito da equiparação salarial, porque os homens ganham mais do que as mulheres, né? Então, a gente precisa ainda vencer alguns entraves que assolam o nosso convívio. E o que a gente percebe é que quando nós falamos dessa questão de empoderamento, né, nos homens causa um frisson, né? Porque a ideia deles é que nós queremos tomar o mundo, né? Igual aqueles filmes assim de super-heróis, vocês vão ser liderados por mim a partir de agora. E o que me parece é que ao invés de juntarmos essas forças, alguns homens que ainda caem naquele machismo e na ignorância de achar que a nossa luta é por força, que na verdade não é, né? E causa um frisson todo e vai nessa errata, não é, Nádia? Uma mulher empoderada causa medo, porque o que eles têm de referência de mulher é a mãe, né? É o pai que é quem manda, o cara quem da decide. casa, né? Diz assim, pode dizer a idade que for, olha, vou sair, mas você é o homem da casa, né? O hominho da casa, você vai cuidar de sua mãe, de seus filhos. Então, quando o homem vê uma mulher empoderada e diante de todo esse cenário, toda essa cultura de que a gente quer tomar os espaços, a gente não quer tomar espaço, não quer inverter os papéis. A gente quer estar no mesmo espaço ganhando justamente pelo mesmo trabalho, com a mesma qualificação. Mas isso faz parte dessa cultura de opressão também, para que a gente não tenha os homens, né, como aliado, mas assim como alguém que está com medo de perder posto, né, perder espaço. E não é isso. A gente precisa também educar desde cedo as crianças para que eles e elas cresçam, né, com esse sentido de igualdade, que somos diferentes biologicamente, porque nós precisamos dessa essência feminina e masculina para que o mundo exista. E eu gosto demais disso. Quando às vezes a gente está numa roda de conversa que fala de igualdade, né, que fala de direitos, dessa questão de respeito, muitas vezes não é que eu seja polêmica, mas quando uma pessoa diz, Deise, assim, talvez eu até precise de tratamento, gente, tô sem saber. Mas eu saio daqui com um diagnóstico, né? Aí tem gente que diz assim, eu gostaria que nós fôssemos todos iguais, que todo mundo fosse igual. Eu disse, olha, eu não queria morar na China, por exemplo. Não gostaria de morar na China. Eu acho que nós somos legais exatamente por sermos tão diferentes. Porque o que falta em mim talvez tenha em você, Deise. O que sobra em você talvez esteja faltando em Nádia, né? E nessa falta, a gente vai se completando. E aí a gente termina se transbordando, que é uma das coisas que eu mais gosto de dizer, que a gente precisa se transbordar de verdade. E eu não gosto dessa história de dizer assim, eu gostaria que nós fôssemos todos iguais. Eu disse, não seremos, gente. Não somos e nunca vamos ser. O que nós precisamos é fazer com que as pessoas entendam que nós só queremos existir. Me dê o direito de existir, porque muitas vezes quando diz assim, eu queria que você respeitasse o homossexual, me respeitasse como negra, eu digo, não, eu sou um ser humano. Então eu gostaria que as pessoas fossem criadas para respeitar o ser humano, e a gente não falaria de diferenças, porque todo mundo é ser humano, todo mundo estaria no mesmo patamar. Quando a gente diz, respeite fulano porque ele é negro, eu já crio uma condição para ele porque ele é negro. Respeite fulano porque ela tem um cabelo assim, eu já crio uma condição como se ela fosse diferente de mim, né? Por eu não ter, por exemplo, o cabelo. Quando a gente conversava sobre a sua vinda aqui, né? Aí você me dizia, Vilane, eu poderia encontrar outra pessoa. Você é perfeito para falar disso, Deise. Porque Deise é uma das pessoas que eu conheço que mais parece comigo. Eu até brinco com ela, digo assim, você é uma versão minha, só que loira.
Porque é interessante que a gente entenda isso, né? Que as pessoas, elas precisam existir, gente, e só, né? Quando a gente fica falando dessa história toda, a gente segmenta as pessoas, Daisy. E a segregação, ela é bem clara, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar que viver é você ter uma leveza na sua alma. A partir do momento que a gente consegue colocar esses paradigmas de que, olha, eu sou branca, Nádia é preta. Nádia, eu preciso respeitar você, e você precisa me respeitar? Ninguém nunca pergunta se um negro pode respeitar um branco ou quer respeitar um branco. Por quê? Mas nós também temos esses estereótipos também, e é complicado. Por exemplo, eu andando em João Pessoa esse fim de semana, e eu encontrei em vários recintos de estabelecimentos as placas, né? Respeite, a lei tal prega para que você respeite os homoafetivos. Gente, para que precisa ser lei algo que deveria ser nosso? Então não tem para que a gente ter que colocar uma lei acerca do tratar do outro, do ser humano. Você é o que você é e acabou. É por essa nossa ausência que precisa de leis. Exato. Se a gente respeitasse o outro, perfeito, né? Por que a gente não fala? Porque a gente está falando aqui especificamente, assim, no meu caso, da mulher branca. Porque mesmo sendo... em relação ao homem branco, tendo um certo desvalor, digamos assim, uma desvalorização, a mulher negra ainda é muito mais, né? E socialmente, quem é branco já tem um espaço, já tem certas portas abertas, enquanto a gente que é negro não. Então, por isso que a gente batalha por isso. Eu recordo agora a atriz negra que foi receber, acho que há 2 anos atrás, um Oscar, e ela disse assim, né? Não é que eu seja a segunda ou a terceira mulher negra a receber um Oscar. O que nós precisamos é de oportunidades. Exatamente. Nos dê oportunidades para você saber até onde nós podemos chegar. E aí nós não precisaríamos ter uma cota na faculdade, né? Porque o que falta para a gente é exatamente isso, né? E essa falta que as leis vêm suprir, embora precariamente no Brasil, né? Sem dúvidas. Porque não era para você... porque eu sou branco, eu tenho mais espaço, ou porque eu sou negro, eu tenho que ter uma lei. Na verdade, é para a gente respeitar a pessoa. Competência, caráter, inteligência não vem com a cor da pele, embora para muitos o fato de você ter uma cor de pele diferenciada já traz incutido toda uma história de negação e de desvalorização, coisa que é absurdo. Tem coisa mais linda do que o ser humano? Você olhar para cada um, diferente, com suas particularidades, com suas cores, seus cabelos, seus jeitos. Suas histórias, né? Então aí a gente fica se prendendo a isso. Infelizmente, enquanto ser humano, não aprender esse respeito pelo outro, a gente vai ter que estar falando muitas vezes e batalhando por leis. Tem um monte de gente aqui já sintonizado conosco e vendo esse papo, muita gente parabenizando. Tem até um amigo seu de infância aqui, viu, Daisy? Dizendo que você é maravilhosa, minha amiga de infância, um monte de palmas. É o Júlio Brandão. Está aqui também conosco o Sérgio Martins, a Carla e o Nielson, a Rosa Monteiro e muitas outras pessoas. A Sônia Almeida também está mandando um beijo para todo mundo, dizendo que esse papo está muito interessante, nos parabenizando por estar tratando de um tema tão importante, né? E você que está aí do outro lado também pode interagir conosco, mandando a sua pergunta, o seu depoimento, falando como tudo isso aconteceu na sua vida, se você acha de fato que a gente precisa conversar sobre isso de vez em quando, para dar um afresco assim na cabeça das pessoas, porque o mais interessante é que quando a gente pauta muitas vezes as conversas do Dialogando, e aí a gente diz na internet, a gente vai conversar sobre isso, ou em algumas rodas de conversa as pessoas dizem, olha, é interessante falar sobre isso. Dilane, por que você é tão polêmica? Né? Ontem eu falava que a gente ia falar dessa questão do cabelo, da beleza, da estética, né? E de todo esse padrão que está montado para que a gente possa obedecer a tudo isso. E muita gente dizia assim, mas Dilane, como você é polêmica, né? Como você gosta de fazer as pessoas ficarem com uma pulga atrás da orelha? Mas eu acho que a gente não pode passar despercebido certas coisas, Deise. E quando as pessoas dizem que isso é polêmica, é porque incomoda, né? Incomoda muito, né? Primeiro na questão da sua personalidade exterior, né? Como é que você se coloca, né? Você tá bem como você está? Muitas vezes eu procuro um padrão, Nádia, você pode explanar isso melhor. Lembra uma época que houve que as negras, elas alisavam o cabelo, porque era um padrão de beleza exigido, né? E hoje não, hoje é como se elas estivessem se reconhecendo mesmo.
né? Não, vou assumir os meus cachos e é isso que eu quero. Mas dificilmente você encontrava uma negra com cabelo realmente cacheado e que assumisse isso. Então também tem a questão muito de modismo, né? Do que eu vou seguir. Né? Muitas vezes a gente consegue perceber que o indivíduo ele não é nem do jeito que ele quer ser, mas existe aquele padrão que ele vai ter que seguir para que ele fique igual aos demais. Para que ele possa participar desse mundo, né? Eu acho que eu não vejo tanto por esse lado assim que Deise coloca. Eu vejo a falta de representatividade da cultura negra nos espaços em que a gente ocupa. Na escola, na TV, nas revistas. Então, quem é que não quer se identificar? Quem é que quer ser o diferente da história? O patinho feio. Ninguém quer ser o patinho feio, né? Então, para você ser aceito, muitas vezes, você tem que alisar o cabelo, né? Principalmente quando você não tem uma construção identitária dentro de casa, a priori, desde cedo, né? O mundo que a gente vive é um mundo branco, de cabelo liso. Então, qual é a minha? Principalmente quando eu sou adolescente. Eu quero me enturmar. E para me enturmar, eu tenho que ser aquela pessoa naquele papel, com aquele modelinho. Porque senão eu vou ser a sarará, né? Eu vou ser a nega do cabelo duro, eu vou ser o picolé de asfalto e tantas outras coisas. Então, a gente acaba introjetando isso porque a gente não tem uma identidade fortalecida porque nos foi negado. A gente não conhece os heróis negros, a gente não conhece a história dos negros. Colocam na escola que a gente foi trazido. Gente, trazer uma coisa muito linda. Eu vou ali, pego com todo cuidado e trago. É diferente de ter sido sequestrado, de ter sido escravizado. Então, tudo é muito suavizado e a gente, como negro, a gente está nessa sociedade. Então, a gente incorpora esses padrões, inclusive, às vezes, em detrimento de si mesmo. Mas quando as escamas caem, quando a gente começa com essa pulguinha atrás da orelha, que a gente começa a ver que a nossa história não é assim, que nos enganaram, contaram uma história diferente, que, na verdade, a nossa história é de suor, sangue, sofrimento, mas muito mais do que isso, é de vitória, porque estamos aqui para provar, sendo mais de 50% da população brasileira. Gente, aí muda mais de 70% da população brasileira tem cabelo cacheado. Nós vamos falar especificamente dessa estética daqui a pouco, porque nós vamos para um breve intervalo e eu volto bem rapidinho para a gente continuar esse papo e você continua interagindo conosco através do Facebook ou no nosso aplicativo, mandando a sua mensagem ou a sua pergunta e nos falando de onde você está conectado conosco. Eu volto já. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. A Assembleia Legislativa está vigilante com seus direitos e, por isso, criou a CPI da Telefonia. Graças à atuação e fiscalização dos parlamentares, 129 cidades já contam com a tecnologia 3 e 4G. Os acordos firmados com as operadoras resultaram em mais de 235 milhões em investimentos e quase 5 mil melhorias. São instalações e expansões da telefonia móvel, além de manutenção e implantação de internet nas escolas públicas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê na sua vida. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Tô no pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking.
Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. De volta com o nosso papo aqui no Dialogando. Gente, como os bastidores do Dialogando é quente. A gente vai para o intervalo e a conversa flui aqui, né? Verdade. E a turma que está em casa, no trabalho, em tudo que é canto do país também sintonizada conosco, conectada através do nosso aplicativo e do nosso Facebook, interagindo, mandando a sua pergunta ou quem sabe nos contando um fato que aconteceu com você também. Falar dessa questão de representatividade, de estética, de empoderamento, identidade, é muito complicado, porque a gente sabe que mexe com uma coisa aqui dentro, né? Mexe com a nossa história, mexe com tudo que a gente tem feito na nossa vida até hoje, Nádia. Eu acho que é um renascimento, sabe? É uma transformação tão profunda que você renasce, eu acho que de uma forma melhorada. Então, você é negro, não é porque você nasceu apenas com tom de pele. Isso faz parte de você, não tem como tirar, tá na sua genética. Mas você se torna negro quando você vê que essa pele, ela tem uma história que é belíssima. Uma história de resistência. Então você começa a se ver não só pelo que você é, mas tudo que vem atrás. Quer dizer, os meus antepassados, aí você vai resgatar a história, ver quem foram esses heróis, quem é que fez com que estivéssemos aqui hoje. Aí essa pele toma um outro corpo, uma outra percepção, outra significação. Aí você diz, não, eu sou negro, eu estou aqui porque antes de mim vieram outros que derramaram seu sangue, que sobreviveram à travessia oceânica duríssima, que tiveram seus filhos aqui no açoite, no chicote, mas que nós estamos hoje aqui lutando por essa igualdade que ainda nos falta. Ô Deise, ter essa identidade hoje é mais fácil, mas ainda é muito sofrido, né? E o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas saem para terem esse empoderamento e quererem essa construção para si, né? Se identificarem com a sua própria história, é se descascar de certa forma, né? E isso para o ser humano é muito doído, porque é muito mais fácil ficar onde está confortável, né? Isso. A zona de conforto, ela é muito mais estável, né? Então, quando você percebe que algo não está bem em você mesmo e você começa a fazer uma autoanálise dessa mudança, poxa, meu cabelo é liso, por que não poderia ser cacheado? Então, você começa a fazer toda essa análise da sua carga genética, de toda a sua vida, do seu contexto, e você vai se percebendo. Só que para mudar, existe todo um sofrimento, existe todo um desconforto. E ninguém quer sair dessa zona de conforto, porque é mais fácil eu ficar onde eu estou do que eu realmente assumir minhas raízes. E a gente encontra muito isso hoje, principalmente nos adolescentes, que fazem essa escolha até sem fazer uma reflexão maior, digamos. E por outro lado, nós temos as nossas crianças que elas não são educadas para isso, como eu estava conversando com Nádia. É preciso que essa educação ela venha do berço também, é preciso que os pais sentem com as crianças e expliquem toda a história delas, para que elas cresçam empoderadas do que elas são e da importância que elas têm. Quando a gente fala dessa importância familiar, né, ela é de fato um pilar que não deve ser jogado fora. Um outro dia eu estava na rádio e uma mãe chegou para me fazer uma visita com uma menina de apenas 8 anos que havia cortado inteiramente seu cabelo, porque a professora havia dito que por ela ter cabelo cacheado, ela não podia participar da dança que haveria na escola para homenagear as mães, né? E ela, numa tentativa, eu acredito que por ser uma criança, eu acho que na cabeça dela, o que ela me passava, é que ela havia cortado o cabelo para aparecer no outro dia diferente, a fim de já ser aceita no grupo, né? Já que o cabelo dela era o que, por exemplo, fazia com que ela não estivesse dentro daquele padrão exigido para fazer parte dessa dança. E aí, o que é que a mãe dela me dizia, né? Dilane, na minha casa, eu sou loira, tenho um cabelo liso e o meu esposo é negro. E a única referência de mulher, né, feminina, que a minha filha tem, é a avó dela. Mas ela também alisa o cabelo. E o cabelo dela era muito cacheado, né? O cabelo muito volumoso. Só que ela se sentia extremamente diferente, né?
não parecia com a mãe. O pai era moreno, mas o cabelo do homem geralmente é curto, né? Então não passava, não transmitia essa identidade que ela precisava e essa referência que essa criança também precisava. E aí eu conversando com a mãe, eu dizia para ela, quantas vezes você mostrou para ela as raízes, por que ela é assim? Isso. Não existe isso, Deise. E aí a criança ela já nasce achando que ela não pertence ao meio. E o que me parece, eu não sei se eu estou errada, é que a coisa mais fácil a ser feita é me mudar, para que eu possa ser aceito nesse contexto, né? Mas isso também é dolorido e é muito sofrido, né? Isso. E a gente percebe que, infelizmente, quando a criança ela se vê dessa forma, a criança de 5, 6 anos, ela tem um alto poder em chegar e dizer assim, não, eu quero isso. Né? Como eu estava relatando, que uma criança de 6 anos é negro, cabelo bem cacheado, e a mãe resolveu alisar. E o cabelo dela, como é muito volumoso, ficou bem chapadinho mesmo. Mas quando ela, por exemplo, ia para a piscina que tomava banho, a raiz já começava a ficar bem mesclada. Então, assim, era uma criança que queria ser igual às outras, mas que ela não foi educada pelos pais, né, em dar valor às suas raízes, em dizer que é bacana ter o cabelo daquele jeito e assumir mesmo sua... E eu já fico pensando no tamanho do choque, né, que essa criança tem. Eu sou assim, mas eu preciso ficar assim. Por que eu não posso ser assim? E por que eu preciso ficar assim, né? Isso é uma questão muito séria, porque esse pai só vai fazer esse papel se ele também tiver uma identidade construída, uma identidade firme. E a gente vai para a escola, a gente não vê. Procura-se às vezes eu quero dar um presente. Eu tenho como, digamos assim, já que é a minha bandeira de vida, eu só dou bonecas negras, eu não dou bonecas loiras e brancas. Mas para eu achar uma boneca loira ou negra, eu rodo muito. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Mandando fazer bonecas de pano negras para poder presentear as minhas amigas, porque elas vão brincar e só tem bonecas loiras. A referência que ela tem é loira, então vai para a TV loiras, lisas, se não morenas lisas. Então, como é que eu vou me identificar se eu estou cercada em referências que não são as minhas? Aí a gente diz, realmente, o pai deveria fazer. Mas se o pai não tem, se o pai desse pai não teve... E essas referências, né, todas, né, a gente pode citar muitas, né? O cabelo liso, a questão da mulher mais gorda, né? Tudo isso está fora de um padrão que foi criado para se ditar o que é beleza. Né? Alguém insano e quando fez a isso, gente né? está... só pode, né? Porque hoje a gente passa por um processo de desconstrução muito interessante, né? E aí a gente vê, por exemplo, hoje já estampando capas de revistas, mulheres plus size, né? Isso. A gente já vê mulheres negras estampando capas de revista, estando em processos que até então nós não víamos antes. Mas para chegar a esse nível, foi necessário muita luta, né, Nádia? Exatamente. E leis, que às vezes a gente diz, o Brasil que não respeita. Realmente, a gente sabe que em várias esferas. Mas, por exemplo, hoje a gente conhece uma Thaís Araújo, uma Adriana Alves, porque eles são obrigados, por lei, a manter 5% do elenco negro. Então, tem que ter. Então, não é uma coisa que foi surgindo da conscientização. Por isso que é a importância da lei. Vem a lei e depois a gente reflete sobre isso. Infelizmente, no Brasil, a gente vai pelos caminhos inversos. Né? Então, hoje a gente vê uma Thaís exalando. Eu acho que recentemente eu vi uma reportagem dela dizendo que quem deu essa identidade, quem ajudou a construir, foi o marido Lázaro, né? Que veio de outra condição. Mas é algo que a gente tem que cutucar. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui de poder colocar essas pulguinhas atrás da orelha, isso aqui é fantástico. Quantas pessoas em casa não param para pensar nisso, né? Ah, tá, mas hoje os negros estão ocupando espaço por força de lei. Porque se retirar a lei para muitas pessoas, e quem detém o poder são pessoas brancas, né? Com outros ideais, com outros padrões, nós continuaríamos aparecendo como o empregado, como o serviçal, como a babá, como o motorista, como o jardineiro. E hoje a gente já vê que por força disso já tem outros papéis. Timidamente ainda, mas tem revistas que aparecem com esses cabelos lindos e maravilhosos. E como eu sempre disse, eu não sou contra a Liz, eu não sou contra a pessoa branca, eu sou a favor do ser. De permitir que a gente seja. Se eu quero ser com toda a minha exuberância, que deixe ser. Já perguntaram, isso é uma personagem que você montou? Eu digo, eu estou vestida de mim mesma, realmente, é uma personagem. Ótimo, né? Estou vestida de mim mesma, porque você se assumir, você ter essa alma colorida,
porque eu acho que ser negro para mim é ter uma alma colorida, isso traz essas interpelações. Eu até brinco com essa história de dizer dessa questão das estampas, né? Porque eu brinco dizendo, eu disse, gente, eu só posso ter raízes na África mesmo, porque o que é de pano de mesa, eu tô atrás. A gente não Porque se sente monocromático, nunca. Eu sou desse jeito. Minha alma é negra, então de colorido. Tudo que traz vida. Eu acho que remete vida mesmo. E essa alegria do brasileiro é muito africana. Se a gente for ver, muito das raízes africanas. Sem dúvidas. Olha, e sabe por que eu trouxe essa semana esse papo todo para aqui? Porque no dia 26 foi comemorado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, 26 de julho. E aí nós criamos um trabalho chamado Cachos e Conversa. Ele aconteceu na Praça do Guedes Shopping e foi um buchicho na nossa cidade e em quase toda a nossa região. Uma das perguntas que me deixaram assim um tanto encabulada foi as pessoas dizerem assim, não sabia que existia tanta gente cacheada aqui. Onde você foi buscar essas pessoas, né? E o mais interessante disso tudo é você muitas vezes de fato não conhecer o outro, ou muitas vezes não observar o meio onde você vive, né? E lá mesmo no espaço, eu tive a grata satisfação de poder contar com as duas que estiveram lá prestigiando o Cachos e Conversa. E aí foi muito interessante, porque muita gente dizia assim, onde você mora? Eu moro na rua tal. Pô, mas são 2 quadras da minha rua. Nunca tinha visto falar em você. Nunca tinha te visto no Instagram, no Facebook, né? E uma necessidade minha, né? Que a gente precisa, de fato, reunir essas pessoas para falar de problemas que são delas, mas também é meu, né? Porque o que eu percebia naquela conversa é que muitos dos problemas que elas estavam vivendo também era meu, ou eu havia passado por isso. Eu fiquei muito satisfeita com o depoimento mandado aqui para o nosso Dialogando da Jaqueline Nunes. E você que está em casa vai acompanhar agora. Dilane, eu tô aqui para agradecer a você pelo Cachos e Conversas e dizer que foi um evento maravilhoso, que me deixou muito mais segura sobre o meu cabelo, sobre a minha cor, sobre o que eu sou. Se antes eu tinha alguma dúvida se eu queria esse cabelo para minha vida, você pode ter certeza que depois desse evento eu não tenho mais nenhuma. E foi muito lindo ver todas as pessoas com cabelo crespo, cacheado daqui de Patos. Então eu gostaria de agradecer a você pelo evento. Beijo, linda! Assim, só elogio. Olha, você conferiu e esse depoimento me deixou muito chocada, porque a Jaqueline dizia assim, né? Quando ela, na fala dela, muito feliz, um sorriso enorme, ela dizia, Dilane, eu nunca me senti tão parte de um ambiente, eu nunca pude contar para ninguém tudo que eu sentia e saber que a outra pessoa estava inteiramente interessada nisso. E esse processo de transição é como se fosse, de fato, sair eu até costumo dizer que é a mesma coisa que passar por largar as drogas, por exemplo. Porque é uma desconstrução do ser, né? E quando você percebe que é uma tribo que se forma, né, Deise? É um segmento que está representado naquele momento. Isso, e foi muito interessante, né, que eu pude participar do evento, e foi um evento riquíssimo. E todas as pessoas comentavam depois, durante a semana, poxa, aquilo ali é um programa, né? Pensavam que era um programa e que estava muito bacana. Eu nunca tinha visto tanta gente bonita juntas, né? E que a discussão tinha sido muito proveitosa, o conhecimento, a troca de conhecimentos também tinha sido muito bacana. E eu acredito que o intuito é isso, quando Nádia diz assim, que é preciso de oportunidade, é preciso que as pessoas abram esse espaço para que as outras pessoas conheçam e vejam mesmo a íntegra delas, né? A proposta que elas têm para oferecer é Eu recebi um depoimento de alguém que estava na praça da alimentação, não estava no evento. E eu fiquei chocada quando ela disse assim, Dilane, eu me senti extremamente representada naquela conversa. Isso é muito bom. Porque eu também sofri todo esse bullying na minha vida, porque eu era magra e eu tinha um cabelo liso. Eu só mudava o meu estereotipo que estava sendo representado ali. Mas a fala daquelas meninas era o meu sofrimento. Eu passei a minha infância todinha querendo encontrar alguém que eu tivesse referência na escola, eu não tinha. E aí eu passei por toda aquela discriminação que aquelas meninas contavam. E um fato interessante que me chamou a atenção, exatamente voltado para a questão da educação e o ambiente escolar, é que quando você tem pessoas na escola que reconhecem essa importância, as pessoas que saem de lá, elas saem diferente, porque de fato a escola deve ser esse modelo transformador e esse processo que transforma a pessoa num ser melhor, porque nós não nascemos preconceituosos, gente.
Nós não temos escrito na nossa mente o que é um padrão do bem, um padrão do mal, um padrão que faz bem, um padrão que faz mal, né? E tudo isso é criado. E o âmbito escolar, ele é muito importante, Nádia. Ele é essencial. Isso eu posso falar de carteirinha, porque eu tenho 2 mestrados com trabalho nessa área. E é incrível que mesmo em pleno século XXI, mesmo com mais de 10 anos de uma lei que obriga, nas minhas 2 pesquisas em que eu fiz nas escolas, isso ainda está muito distante na sala de aula. Isso é preciso que o educador, e aí eu vou chamar mais uma vez o educador negro, já que ele, nessa condição, e quando ele tem consciência dessa condição, ele tem essa obrigação com a sua ancestralidade de fazer isso, eu vejo que a gente está ainda distante, muito. A gente ainda vive seguindo padrões que não são os padrões, eu vou dizer brasileiros, a gente ainda vive muito de importações, né? Padrão brasileiro, que é isso, é ver o índio dentro da escola, é ver o negro dentro da escola, é ver o branco dentro da escola, em igualdade de condições, sendo representados, digamos assim, vamos ao termo, percentualmente nos mesmos números, e a gente não vê. E é importante isso, porque quando a escola traz isso à tona, quando ela discute, lógico, vai enfrentar muitos desafios, mas isso acontece e é benéfico, mas a gente ainda não vê, a gente ainda vê a escola toda formatadazinha contra isso. Quando eu digo contra, não é que ela vá falar, mas ela não faz. Infelizmente ela não faz. Eu fiz uma pesquisa com 5 anos de diferença uma da outra e, para minha surpresa, o quadro pouquíssimo se alterou. Mas é assim, a gente vai a cada dia tentando e a gente planta uma semente. Cada semente que a gente planta... Nossa, eu acho que a gente conseguiu plantar um monte de semente. É de mostarda, né? Que é bem pequenininha, pronto. Vai florir, gente. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial, mas eu volto já para a gente continuar falando desse buchicho todo que envolve cachos, beleza e claro que não pode faltar conversa. Daqui a pouco. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. A Assembleia Legislativa está vigilante com seus direitos e, por isso, criou a CPI da telefonia. Graças à atuação e fiscalização dos parlamentares, 129 cidades já contam com a tecnologia 3 e 4G. Os acordos firmados com as operadoras resultaram em mais de 235 milhões em investimentos e quase 5 mil melhorias. São instalações e expansões da telefonia móvel, além de manutenção e implantação de internet nas escolas públicas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê na sua vida. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Tô no pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas.
BR-230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. De volta com a nossa conversa aqui na tela da TV Sol. Gente, que tanta gente, né, participando conosco. Muitíssimo obrigado. Olha, agradecer aqui a Rosa Monteiro, a Edila Silvânia, a Laide Calisto, a Simone Maria, que está gritando aqui, dizendo: Dilane, eu estou em transição, quero meu cabelo crespo de volta. Você vai conseguir, tá? Fica aqui esse apoio moral para você. Eu consegui, todo mundo consegue. O Caetano Gonçalves, todo mundo mandando milhões de beijos para vocês. Dizendo: vocês são lindas, maravilhosas. Quero agradecer a Sandra Vilma. É um show, tá dizendo aqui, olha, a Sônia Almeida, um beijo para todos os meus amigos que estão assistindo aí a TV Sol. Ela tá dizendo aqui, vive direto sintonizada conosco, porque quer saber tudo sobre patos. Que bom. A Carla e o Nielson, a Rosa Monteiro, a Janeide, que também tá comigo. Um beijo pra Janeide. A Janeide foi uma pessoa, assim, fundamental nesse meu processo. Porque se ela não tivesse aguentado o meu choro, né, Janeide, todas as vezes, quando chegar... Janeide, eu vou fazer o que com esse cabelo? Tenha paciência, tenha paciência. E uma das coisas que a gente tratava na conversa do Cachos e Conversa era desse apoio, Deise. Ninguém na vida vive sem esse apoio, sem alguém que possa não só ver as nossas lamúrias, mas também aquela pessoa que de fato segura no nosso braço e diz: você não vai desistir, você vai conseguir, né? Isso, e os grupos são muito importantes, né? Para que esses laços, eles sejam mais... fortes? Mais fortes, muito mais, e que eles sejam mais alargados mesmo, que as pessoas se conheçam de uma forma mais branda. A história do outro nos engrandece, e isso é muito bom, né? Por isso que a psicoterapia grupal também, ela tem um sucesso enorme, né? Inclusive está fazendo parte hoje dos tribunais de justiça, né? Que nós chamamos de constelação familiar. É uma das técnicas da psicologia, então é importante que a gente tenha esse empoderamento em você entrar num grupo como esse, né? E poder a gente se reconhecer no outro, e poder, né? até saber mais acerca da sua própria história. Nádia, a gente conversava lá no Cachos em Conversa, eu contava para todo mundo assim: gente, quando a gente encontra uma cacheada na rua, a gente tem vontade de abraçar a pessoa. É a mesma coisa que você descobrir que o cara é flamenguista, corintiano, vascaíno nem tanto, né? Mas é a mesma coisa, o processo é o mesmo. A gente tem vontade de abraçar a pessoa, dizer: vem cá, né? Eu quero abraçar você, a gente faz parte desse mesmo processo. Nádia, como isso é fortalecedor, né? Eu assim, nessa premissa dela, então, Cachos e Conversa é uma super terapia, né? Isso, muito Porque a grande. gente precisa desse apoio. Então, de repente, você vê que você não está só no mundo, que tem outras pessoas passando ou passaram pela mesma situação e estão lá, exuberantes, lindas, cacheadas, crespas, onduladas. Então, isso dá força. Aquela vozinha, aquela luzinha que está lá dentro, só precisando, assim, de um pouquinho mais de gás, e você vê o outro feliz, brilhando, se assumindo. Olha, uma Isso coisa é fantástico. que não tem como deixar passar era a diferença, né? Das meninas que contavam o seu depoimento, quando elas diziam que a família sempre apoiou, e outras que diziam que a família simplesmente repudiava a ideia de que elas fossem cacheadas. E elas diziam: não entendo, minha tia é cacheada, minha irmã é cacheada, minha mãe é cacheada, todas alisaram o cabelo por um padrão de estética. E aí eu não condeno, por exemplo, quando a pessoa diz: Adriana, eu não gosto do cabelo cacheado, eu gosto de ser alisado. É um direito seu, você pode fazer isso. Mas não, o que me deixa triste é quando a pessoa faz isso... Não por ela. Exato, só para agradar o grupo em que ela está inserida, o lugar, o ambiente de trabalho, entendeu? Quando vocês que estão aí do outro lado imaginavam ter uma apresentadora assim, extremamente assanhada na sua TV? Não imaginava, gente? Mas olha, romper esse padrão, né, de que as pessoas precisam estar com o cabelo liso e aparecer para o outro, foi um processo que, assim, foi para que eu também me desconstruísse. E a minha família, e vou começar pelo meu esposo, que o Silvio tem um papel fundamental em tudo isso, né? Quando até eu brincava com ele, dizendo assim: já pensou que sorte é a sua? Você namorou uma mulher lisa, né?
casou com uma mulher lisa, agora você trocou de mulher. Isso é fantástico. No mesmo casamento, No perfeito. mesmo casamento, né? Mas é necessário que a gente também tenha essa força, essa ideia de romper essa barreira. Não quero mais ser assim. Eu quero o meu cabelo de volta, fazer igual a nossa telespectadora. Assim, o quanto o empoderamento feminino, ele é transformador, porque não é só aquela mulher que se empodera, não é só aquela mulher que assume, rede, é a rede familiar, nós vamos passando. fraterna, é a mesma coisa de ser né? feliz, né? Eu adoro Contagia. aquela frase, né? Pessoas felizes não estragam o dia dos outros. É verdade, gente. Você tem aquela coisa de passar, né? De transferir aquilo, aquela sua força, a sua energia. Ela está em foco e você consegue envolver o outro, Daisy. Imagina uma criança que cresce com uma mãe empoderada. Me desculpe os pais, né? Mas que cresce com uma mãe empoderada, uma mãe que nutre. E eu vou citar um né? pai, por exemplo, né? O Silvio, a Anne tem um cabelo cacheado, o Silvio está a todo momento dizendo a eles: você é linda, que cabelo lindo. Isso faz diferença na vida da pessoa, né? Você sente que está com essa pessoa que está dizendo ali a você o quanto você é linda dessa forma. Quando você é preta linda em casa, você é preta linda lá fora. Sem dúvida. Desde a família, ela é primordial. É primordial e a gente precisa fazer com que os nossos filhos entendam isso, né? Eu estava numa pizzaria em João Pessoa essa semana e tinham 2 crianças, 2 meninos. E os pais eram negros, só que eles tinham o cabelo rastafari, mais grande, as crianças. E o meu filho de 8 anos olhou e fez: mas maninha, como o cabelo deles é diferente? Aí eu disse: é porque eles trazem as raízes deles. Legal. Então aí ele ficou assim: raízes. Eu disse: meu filho, raízes. E fui explicar a ele toda a essência daquilo. E ele olhou assim e fez: bacana, é igual do pai. Então ele já viu que existe um segmento, né, dessa questão de raízes, de raça. Isso é importante para que a gente vá ensinando. Não deixar passar despercebido. Responder certamente às perguntas que as crianças fazem. Porque é a partir daí que a gente vai construir a personalidade do outro. Né? Nossa, um depoimento essa semana que eu vi da dona Diva, né, que estava na feira de literatura, e ela contava de uma história que as freiras contavam num espaço onde elas estudavam, e a freira contava para todas as pessoas: gente, as pessoas brancas é porque existia um rio abençoado e aí elas conseguiram se banhar e saíram brancas. Os negros, como eram preguiçosos, eles só lavaram as palmas das mãos e os pés. Imagine você crescer com essa ideia. Né? E aí a dona Diva, que é fantástica, e foi um depoimento que eu li, eu revi milhões de vezes o quanto a família é importante. E ela falava da mãe dela, que era uma lavadeira, e trocava o material da escola pelo trabalho, né? Incentivava ela, e quando ela mesmo se dizia: eu era muito rebelde. E ela dizia, quando minha mãe dizia assim: você vai para a escola, só que o tanto de preconceito que ela sofria lá, ela dizia: eu não quero ir para a escola. E a mãe dela dizia: olhe para mim, você quer ser igual a mim? E ela dizia: não, claro que eu não quero ser igual a você. Aí a mãe dela dizia: então vai estudar. Você vai vencer isso com a educação. E o quanto é importante a gente saber das nossas raízes, da nossa história, Nádia. Se eu te disser que as nossas constituições de 1824, até meados da década de 50, 60, proibiam que os negros estivessem na escola. Então, a gente não tem o mesmo acesso, digamos assim, econômico ou status social, não é porque a gente é preguiçoso ou inferior, é porque essas oportunidades não foram dadas. Nós éramos colocados no patamar de moléstias, de doenças contagiosas. Então, legalmente nós somos proibidos de estar na escola. Então, como que a gente ia ter acesso a profissões com melhor remuneração? Então, se a gente hoje é a massa pobre desse país, não é que a gente escolheu ser, é porque alguém escolheu por nós, alguém tirou nosso direito de escolha, nosso direito de acesso. Então, só a partir de 1930, com a abertura da escola para o povo, é que a gente começou a frequentar. E à noite, porque tinha que trabalhar, não existia as leis trabalhistas sendo desmontadas, mas isso é outra história, né, importantíssima, mas que a gente não é o foco agora, que a gente começou a ser 8 horas de trabalho, mas antes trabalhava 12, 14, 16. Chegava na escola, não aguentava do peso do dia, abandonava.
até que a CLT apareceu e as coisas E começaram aí a a melhorar. gente percebe que de preguiçoso, né, a gente não tem é nada. Com certeza. Eu quero muito agradecer a Soraya, o Gadelha, a Janeide, a Sandra Vilma que está dizendo aqui, Dilane, eu sou cacheada e só admito eu mesma falar dos meus cachos. Concordo. Isso é ótimo. Olha, já tem mais de 1000 pessoas que já viram essa conversa. Isso é muito bom, gente. Eu fico muito feliz e eu espero que vocês espalhem. Para vocês conferirem o que uma outra cacheada que esteve no Cachos e Conversa falava dessa questão do empoderamento e do quanto foi difícil sair desse padrão de estética e vencer as amarras e se tornar essa mulher que ela é hoje, a gente vai ouvir a Liliana Simões, que é lindíssima. Escute só. Participei do encontro e queria falar que na minha transição foi um pouquinho difícil, porque todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia combinar, que eu não ia aguentar, mas eu consegui passar. Eu passei 7 meses de transição depois de 9 anos de química no cabelo, e pra mim foi ótimo ter se libertado, porque realmente é uma libertação. Além de você não ter que mais usar prancha nem chapinha, é a sua identidade, não é mais apenas um cabelo, porque muda tudo, o seu estilo de pensar, estilo de se vestir, de agir. Para todo canto que você vai, todo mundo olha para você, acha bonito, às vezes pergunta se é peruca, ou então se realmente você não gostaria de alisar de novo. Então é isso, para mim a transição foi realmente uma transformação. Não é moda, é DNA. Beijo. Gente, não é legal falar sério se você não ficar arrepiado ouvindo isso, né? A gente percebe nessa questão das referências e a nossa vida toda, Deise, eu acho que a psicologia explica muito bem isso, que a personalidade que nós criamos de nós mesmos tem muito a ver com o tipo de pessoa com quem eu me relaciono, o meio em que eu estou inserido. Isso também é fundamental, né? A Liliana contava no depoimento dela, né, o quanto o âmbito em que ela estava inserida fez com que ela alisasse o cabelo e o quanto ela se negasse à pessoa que ela era, né? Dilane, não me sentia à vontade usando esse cabelo, mas todo mundo usava. Como é que eu ia ser diferente naquele meio? Até que simplesmente ela se espelhou em alguém. E essa questão das referências, ela é importante, ela de fato nos constrói, né? Demais, e foi isso que eu falei, né, em relação naquele momento, né, dos padrões de beleza que a moda impõe, né? E essas pessoas, elas muitas vezes vão em busca disso e muitas vezes não sabem nem a consequência que isso vai trazer psicologicamente. Olha o tanto de mensagem que a gente tem recebido das pessoas dizendo assim, eu quero os meus cachos de volta, eu quero meu crespo de volta, né? Porque muitas vezes nós nos somos obrigados a estar daquele modelo, né? Somos seduzidos por essa imagem. Eu acho que essa é a palavra, sedução. Porque eles vão pregando que aquilo é a beleza certa, que aquilo é o que agrada, que aquilo é o que é bonito. Que te faz ser aceito nos grupos. Claro, e aí eu vou enveredando por esse processo. Termino me perdendo também, né, Deise? Mas eu percebo hoje, como eu estava comentando com o Nádia, um empoderamento muito grande, né, nessas pessoas. Quando eu estava lá no dia do Cachos e Conversa, eu até me sentia assim, eu digo, eu sou a única estranha aqui do local, mas eu vou ficar. Eu adorei essa parte. Eu estava achando lindo. E como assim, eu estudo até hoje o comportamento humano, eu percebi que cada pessoa que chegava, ela chegava de uma forma diferente, né? Ela andava de uma forma diferente, ela se expressava de uma forma diferente, e isso é importante. É como se aquele espaço ali fosse realmente o dela. Eu estou no espaço que é meu. E ali você encontra várias formas de você se reencontrar. Isso sim é importante. Eu fiquei assim extremamente emocionada. 2 dias depois eu recebi um depoimento de uma mãe que levou uma criança pequenininha, que tem 3 anos, para o evento. E ela me contava, Dilane, eu quero muito agradecer, primeiro a Deus por eu ter estado lá e ter tido a oportunidade de levar minha filha. Desde quando ela conseguiu perceber ao redor dela o meio, ela dizia, mãe, eu não gosto desse cabelo. Mãe, eu não gosto do meu cabelo. Mãe, prenda o meu cabelo. Não quero ir assim. Não ia nas festas, não ia na escola, não ia com o cabelo solto. Aí ela disse que no outro dia, quando ela acordou, aí ela naturalmente foi arrumar ela para ir para a escola e foi logo prendendo o cabelo dela. Ela disse, não, eu vou com o cabelo solto. Porque aquelas meninas que estavam ontem lá, elas usam o cabelo solto.
eu vou com o meu cabelo solto. Gente, isso pra mim foi assim, o Não tem maior preço. pagamento que eu recebi. Não tem preço, entendeu? justamente. Vocês não têm ideia do que isso significou pra mim. Ela dizia, Dilane, ela é outra criança hoje. Você precisa perceber. Ela deixa o cabelo dela solto. Lava o cabelo e diz, mãe, pode deixar o meu cabelo solto. Vai secar assim. Aí ela até disse que uma das meninas, em um dos depoimentos, as meninas disse, gente, cabelo cacheado não pode secar no vento, não. Aí ela disse, não, a menina disse lá que seca o dela na janela. Isso é lindo. E eu achei fantástico ela dizendo isso. E assim, e uma preocupação que eu fiquei, né? Porque me faz pensar nas pessoas que, por exemplo, nas crianças de 3 anos que não têm acesso a isso. A perceber que elas fazem parte de um segmento, que elas estão inseridas de alguma forma, né? Que elas existem, gente, que elas podem ter esse cabelo. Nádia, eu não sei se eu posso dizer, eu estava comentando isso em casa com meu pai, disse, pai, eu já posso morrer satisfeita. Porque aquele momento foi sublime pra mim, Foi sabe? também, pra mim foi inexplicável. E olha que eu já vim batalhando, organizando conferência, palestras, tentando deixar a minha sementinha, mas eu nunca tinha estado numa situação como aquela. Eu agradeço demais a oportunidade de poder ter vivenciado aquilo. Foi fantástico. Pra mim foi como se todos esses meus 15 anos ou mais, que eu nem sei quanto tempo eu tenho, Não diga tivesse... porque ela é jovem, ela é jovem. Muito. Assim, tudo se materializou ali. Gente, então, realmente a gente tá fazendo alguma coisa. Tá fazendo as pessoas se reencontrarem consigo mesmas, se aceitarem, né? se verem como referências para outras pessoas. E a gente se vendo como referência para outra pessoa, isso não tem valor. Assim, não dá para você dizer isso vale um diamante bruto. É muito mais do que isso. Você está lidando com almas, com essência, com identidade, com pessoas que estão se olhando, estão dizendo assim, nossa, como eu sou linda, como ter meu cabelo crespo ao natural. É legal, e como as pessoas, e a forma que a gente se olhava também, que é muito interessante. Quando a gente vê alguém olhar pra gente com brilho no olho, a gente, nossa, então alguma coisa em mim realmente despertou uma luz em vocês, então a gente se ilumina. Então isso é impagável. Estar naquele momento, não tenho como descrever a emoção, me arrepiava todo o tempo, atrapalhava a fala dos outros, que a vontade também, que eu estava ali, gente, eu tenho que falar aqui, eu tenho quem realmente quer ouvir, não é uma obrigação de estar numa conferência porque vai ter um certificado, ou porque está ali porque quer. Exato, Era uma das coisas, uma das minhas maiores preocupações. Eu queria que as pessoas fossem ali cheias de si. Eu vou porque eu quero de fato estar lá, né? Eu acho que eu consegui fazer isso. Desde o que você diria para a turma que está em casa? A gente já está chegando no final do nosso programa. Já! Como é que pode, gente? Bem, eu quero assim dizer que o empoderamento feminino, ele é muito importante para que você se reconheça e você transforme sua vida, para que você seja feliz da maneira que você acha que é necessário para você. Tentar fugir desses padrões que te prendem, muitas vezes te maltratam psicologicamente, porque não adianta, você não consegue ser você mesmo se é o outro que está achando melhor que você seja. Então esse empoderamento, ele vem de dentro para fora. E se reconheça, queira aprender mais, queira construir esses laços maiores, que é muito importante. Nádia, qual é a sua deixa para as cateadas, simpatizantes, pais, mães, homens que tem aos montes? Que bom, né? Que bom. Vou começar pelos homens, então. Homens, incentivem suas pretas, sabe? Elogiem suas pretas, seus cabelos, seu jeito, sua atitude. Né? E para as meninas que estão em transição, isso vai passar. Exato. E você vai se olhar e vai se achar tudo de bom. E para as que já passaram nesse momento, vamos espalhar, gente. A gente veio para o mundo para ser semente. Vamos espalhar essa alegria, esse orgulho de ser quem a gente é. Seja branco, seja negro, seja índio, mas seja você. E se ame como você é. Se olhe no espelho e diga, eu sou tudo de bom nesse mundo. Meu cabelo é lindo, eu sou uma pessoa linda e o mais importante na vida é você ser feliz com você e fazer quem está feliz ao seu lado também. Então se aceite, se ame, ser negro é lindo, isso não é clichê, não. Exato. Isso é realidade. Seja negra com todas as suas potencialidades e que o mundo se exploda. Maravilha! Mas não, porque na próxima semana a gente vai estar aqui com um novo papo, tá, Nádia? Então não exploda agora, porque a gente vai continuar essa conversa. Explodir de alegria. Estou muito satisfeita com esse papo, tá? E eu espero que tenha contagiado você que está aí do outro lado também. A todos que estão aqui nas nossas redes perguntando, Dilane, o próximo encontro ele vai acontecer, eu não soube.
Vai sim, fiquem muito atentos que a próxima edição tá vindo aí do Cachos e Conversa, e na próxima semana também tem Dialogando aqui na tela da TV Sol, todas as terças-feiras, às 15h30 a gente vai estar por aqui. E olha, eu vou terminar o Dialogando de hoje com uma frase da dona Diva, onde ela colocava que ela é uma sobrevivente nesse país, mas hoje ela é uma sobrevivente raçuda e muito feliz, porque o melhor da vida, gente, é viver. E que a gente possa viver com qualidade, né? Com amor, com fé e com muita gratidão acima de tudo. Quero deixar um beijo pra você, um abraço hiper apertado, agradecer essa audiência massa e a gente volta na próxima terça com novos convidados e uma nova conversa. Até lá, um cheiro dessa nega. Tchau.